aí, turma da EJA, tudo bom? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, porque eu, Andresa Sacramento, quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje a gente vai tratar da unidade temática Álgebra e Funções, e o conteúdo que eu trago hoje é variação entre grandezas, direta e inversa. Perceber essa relação direta e inversa de variações entre grandezas, tá? Então hoje a gente vai tratar aí desse tema e eu quero que você preste muita atenção, porque é um tema bem, um pouquinho cheio de informações e que a gente precisa estar aí bem atento, beleza? Então vem comigo, se liga na telinha que a gente vai pensar um pouco agora. O Abrigo de Animais de Vitória de Santo Antão recebe e cuida dos animais maltratados e abandonados, até que alguém faça a adoção. Maria quer ajudar o abrigo com as despesas. Por isso fez uma visita para conhecer o lugar, verificar os gastos e analisar a possibilidade de ajudar o abrigo. Para isso, ela fez o levantamento da quantidade de pacotes de rações consumidos por mês em relação à quantidade de cães que são atendidos no abrigo mensalmente, conforme o quadro abaixo. Então, se liga aí no quadro, presta bem atenção, que eu tenho algumas perguntinhas para a gente poder compreender aí o que o problema nos traz. Observando o quadro abaixo, existe alguma relação entre o número de cães e a quantidade de pacotes de rações? Opa, olha aí, observa o quadro. Então, eu tenho aí a quantidade de cães mensalmente, né, por mês, que são atendidos lá no abrigo, e a quantidade de pacotes de ração. E a gente vê aí que ele está querendo aí fazer essa relação entre o número de cães e a quantidade de pacotes de ração. Então se liga, vai prestando atenção aí para que a gente possa entender. Ele pede também e diz que hoje existem no abrigo 80 cães. Então vamos supor que seja no mês atual que tenham lá no abrigo 80 cães. Maria quer doar ração para metade deles. Quantos pacotes ela deve doar? Então, vamos aí, vai pensando, a gente vai ver a relação que há entre as duas grandezas que apareceram ali e depois a gente vai fazer essa relação se hoje, tendo 80 cães no abrigo, qual é ela quer saber que ela quer doar metade, né? Ela quer doar ração para metade dos cães. Então, a gente vai ver aí essa relação e essa resolução hoje, ok? Então, agora a gente vai entender um pouco sobre proporcionalidade. Então, proporcionalidade entre grandezas. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado, medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Opa, peraí, professora, me explique melhor. Vejam só, eu tenho uma grandeza que varia em relação a uma outra grandeza, tá? E aí elas vão variar na mesma proporção. Se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se uma triplica, a outra vai triplicar. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade, tá? E aí o que é que eu trago aqui? Então, a grandeza diretamente proporcional. Então, se eu dobrar uma quantidade, a outra quantidade também será dobrada, certo? Então, diretamente proporcionais, elas têm a mesma proporção, tá? Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui, ok? Então, vamos lá. Então, um exemplozinho rápido para a gente poder compreender. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16, ok? 3 cadernos, 8, 6 cadernos, 16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Olha aí, confira a tabela aí ao lado, né, do problema. Eu tenho 3 cadernos que custam R$8. Dobrei a quantidade de cadernos, 3 vezes 2 não é 6? Dobrei o valor de pagamento.
8 vezes 2, 16. Então, ó, aqui o 12, a mesma coisa o 6. Eu não botei a relação do 6 com 12, mas é a mesma coisa. 6 vezes 2, 12. 16 vezes 2, 32. 12 vezes 2, 24. E 32 vezes 2, 64. Alguma dúvida? Vamos seguir então, tá? Então, uma dobrou, a outra também dobrou. Então, agora a gente vai ver proporcionalidade entre grandezas relacionada aí a inversamente proporcional. Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Se liga nessa dica aí, tá? Quem dirige sabe aí que a velocidade, se eu diminuir, eu vou gastar mais tempo para chegar ao meu destino. E se eu aumentar essa velocidade, eu vou gastar menos tempo para chegar ao destino. Beleza? Então, se liga aí no exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas, de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Presta bem atenção. Eu tenho 30 vasilhas que tem 6 litros cada uma. Mas eu peguei vasilhas de 3 litros para encher o mesmo tanque. Então, a quantidade de vasilhas que eu vou usar vai ser maior. Por quê? 30 vasilhas de 6 litros, eu consigo encher o determinado tanque. Mas se eu diminuo a quantidade de litros, né? Pego uma vasilha que tem uma quantidade de litros menor, eu vou aumentar essa quantidade de vasilhas, ok? Então, o que é que ocorre? Aumentou a quantidade de vasilhas, eu vou diminuir a quantidade de litros, ok? Então, ou ao contrário, que a gente está tratando aí a diminuição da quantidade de litros. Fica mais prático para você entender. Se eu estou trabalhando aqui com 1 litro, 30 vasilhas de 6 litros, né? Já enche o tanque, né? O recipiente que eu preciso. Se eu diminuo essa quantidade para 3 litros, né? Então, eu vou aumentar a quantidade de vasilhas, beleza? Então, dividiu por 2, eu vou multiplicar 30 por 2. Nesse caso, utilizaremos 60 vasilhas, pois se a capacidade da vasilha diminui, o número de vasilhas aumenta no intuito de encher o tanque. Beleza? Deu para entender? Tranquilo. Vem aqui um pouquinho de regra de 3 para vocês. Por que eu estou trazendo regra de 3? Tá? É um tema que vocês precisam também entender, porque ele traz essa facilidade de resolver as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá? Então, a regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandeza direta ou inversamente proporcionais. Como resolver uma regra de 3? Presta bem atenção a essas dicas e debate aí com o teu professor essas dicas. Aqui eu estou jogando as dicas devido ao tempo, mas vocês vão intensificar esse conhecimento com os professores de vocês aí, tá? Organize as grandezas de mesma categoria em colunas. Essa é a primeira situação, tá? Então, você vai organizar ela em colunas para poder você resolver. Tem que ser a mesma categoria. Analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se ela for diretamente proporcionais, né, eu não vou precisar inverter. Mas se elas são inversamente proporcionais, uma delas vai precisar ser invertida. Então, ajuste as equações de acordo com a proporcionalidade das grandezas. Ou seja, se forem diretas, efetue a multiplicação cruzada. Se forem inversas, troque os valores até torná-los diretamente proporcionais.
e resolva as equações para encontrar o valor desconhecido. Olha aí, entra aí essa questão. Ah, professora, quando a senhora falou que era a álgebra que a gente estava tratando, grandeza vem lá de grandezas e medidas, mas aqui a gente está usando grandezas e medidas para o trabalho de álgebra. Então, ele vem aí dentro do conteúdo de álgebra, tá? O valor desconhecido. Então, vamos agora à solução do nosso problema? Vamos lá pensar. Não vou ler o texto todo, mas aí só para dar um spoilerzinho do que a gente tratou no início. Vejam aí que o abrigo recebe e cuida de animais, né, para que eles sejam adotados. Então, nem todos os meses todos aqueles animais estão lá, né? Então, varia. Tem animais que são adotados no mês, no outro chegam mais para serem tratados e assim por diante. Então, Maria foi fazer uma visita e queria ajudar o abrigo aí com as despesas, então ela fez aquela tabelinha, né, que ela queria fazer o levantamento de quantidade de pacotes de rações que são consumidos no mês em relação à quantidade de cães. Então, vamos ver lá o quadro novamente. Observando aí o quadro, né, existe alguma relação entre o número de cães e a quantidade de pacotes de rações? É isso que a gente vai analisar. Presta bem atenção aqui ao quadro. Vejam que no mês, né, num determinado mês, tinham 2 cachorros, tá? 2 cães. E aí, eles utilizaram 6 pacotes de rações por mês. Que relação a gente encontra aí nesses 6 pacotes de rações por mês? Vai analisando. Aqui tinham 6, nesse outro mês, 6 e 18 pacotes de rações. Então, que relação a gente pode fazer? Ô, professora, eu vejo que a quantidade de cachorros nesse primeiro em relação ao segundo, né, o segundo mês aumenta multiplicando por 3. 2 vezes 3, 6. Entendido? E aí, a mesma coisa ocorre com a quantidade de pacotes de ração por mês. 6 vezes 3, 18. Opa, eu já sei que tem uma relação aí de proporcionalidade direta, né? Aumentou a quantidade de cachorros, aumenta a quantidade de pacotes de rações por mês, tá? Vejam aí a diferença, tá? Aí a relação é de aumento tanto na quantidade de cães quanto na quantidade de rações, tá? E ela é proporcional porque ela está aumentando na mesma proporção. Se eu multiplicar por 3 aqui vai dar 6 e esse 6 se eu multiplicar por 3 vai dar 18. Então vamos ver essa relação aí bem direitinho. Primeiro, precisamos identificar a quantidade de pacotes consumida no mês por cada cachorro. Observamos que a quantidade de cachorros na tabela até a 4ª coluna, veja aí a coluna que tem o número 54, está sendo multiplicado por 3. O mesmo acontece com a quantidade de ração, pois são dependentes. Olha, um depende do outro para poder aí eu encontrar o resultado. Então, vamos ver aí o que ele está falando, né? A gente traz o quê? Que até a 4ª coluna está sendo multiplicado por 3. Então, vamos ver lá. Então, 2 aqui, a quantidade de cachorros aqui, 2, e o pacote de ração, 6. O que é que ocorre? Olha, é multiplicado por 3. E isso vai na mesma sequência em todos os outros. Eu não repeti as setinhas por conta do espaço, mas vocês vão fazer essa análise até a 4ª coluna. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Isso ocorre também com o pacote de rações por mês. Vejam que 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E 54 vezes 3, 162. Opa, já descobri aí que nesse determinado mês, né, ela consumiu 162 pacotes de ração. Foram consumidos lá no abrigo de cães, tá? Então, vamos analisar que qual é a quantidade de pacotes por cachorro, né? Se está multiplicando por 3, eu vou ter o quê? Né? O 3 aí, olha, presta bem atenção a essa relação aí que eu fiz. Dividindo o total de rações do mês pela quantidade de cachorro, o resultado é sempre 3. Lembra lá que a gente falou? Então, ó, então se eu dividir a quantidade de rações, tá, pela quantidade de cachorros, o que é que eu vou ter? Presta bem atenção. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 6, 3.
54 dividido por 18, 3. E assim sucessivamente, tá? O que é que a gente pode fazer? Deixa eu só retomar um pouquinho. No 54 que apareceu o 162 lá no outro, né? Que a gente já percebeu que havia essa relação, a mesma coisa. Se eu fizer 162 dividido por 54, eu vou ter 3, tá? Então, a gente faz essa mesma relação, tá? Para identificar, né, a proporcionalidade, né? O padrão, a gente tem um padrão. Temos um padrão de 3 pacotes de ração por um cachorro. Portanto, cada cachorro consome por mês 3 pacotes. Podemos, então, fazer uma correspondência de 3 pacotes por cachorro para cada uma das demais quantidades da tabela. Por quê? Porque a gente nota que a partir da 5ª coluna não há aquela relação de um número para o outro eu multiplicar por 3. Mas eu posso fazer aí essa correspondência da seguinte forma: 3 pacotes de ração vezes quantidade de cachorros igual o total de pacotes de ração por mês. Beleza? Então vamos ver isso aí no quadro. Presta bem atenção, vejam aí, ó. Vejam que eu botei de verde ali os números 3. Todos eles, que a gente vai fazer o cálculo agora, eu vou precisar desse 3 multiplicado a quantidade de cachorros para achar a quantidade de pacotes por mês, consumida por mês. Beleza? Então vamos lá. 54 vezes 3, 162. 60 vezes 3, 180. Vejam que eu não fiz a relação de 54 vezes 3 para dar 60, porque não vai dar. Vai dar um número maior. E nem 162 vezes 3 para dar 180, como os outros a gente fez essa relação, né? Para a gente identificar se havia um padrão. Nesse outro que apareceu o 60 aí, ocorre o quê? Aumentou a quantidade de cachorros, mas não na mesma proporcionalidade das anteriores, né? Aumentou a quantidade de cachorros, que foi para 60, então vai aumentar a minha quantidade de rações. Então vai ser proporcionalmente direta. Mas aí eu já sei que o padrão é 3, 60 vezes 3, 180. 120 vezes 3, 360. E 30 vezes 3, 90. E aí a gente consegue encontrar, né, essa relação. Então, a gente percebe aí que houve o quê? Uma relação, né, de proporcionalidade. E vejam que ela consegue perceber que aumentando a quantidade de cães, aumenta a quantidade de rações. E aí, existe alguma relação? Existe alguma relação realmente entre o número de cães e a quantidade de pacotes de ração? Sim, existe. A gente observa que nas primeiras colunas o número de cães está triplicando e o mesmo acontece com a quantidade de pacotes de ração. Isso ajuda a identificar que o número de pacotes de ração depende diretamente do número de cães e que cada cachorro consome 3 pacotes. Deu para entender? Beleza! E aí a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai solucionar o problema, né, a letra B aí do nosso probleminha, que hoje existem no abrigo 80 cães. E Maria quer doar ração para metade deles. Quantos pacotes ela deve doar? Vamos lá, então? Opa! Se são 80 cães, eles consomem o quê? 80 vezes 3, que é a quantidade de ração por cachorro, não é isso? Então, 80 cachorros vezes 30 pacotes de ração por cachorro, igual a 240 pacotes de ração. Deu para entender? 80 vezes 3, 240. Então, já fiz essa relação aí rapidinha e encontrei o quê? O resultado? Não, eu encontrei a quantidade de pacotes que é consumida nesse mês que está abrigando 80 cães. Beleza? Então, descobri. Mas ela quer doar só metade dos pacotes. O que é que ela vai fazer? Então, ela vai ter que o quê? Dividir a metade dos cães, saber quanto eles consomem, né? A metade do que eles consomem para poder ela fazer essa doação. Ah, professora, eu poderia lá dividir o 240 por 2 e daria 120, é a minha resposta, beleza. Mas eu vou trazer dentro dessa ideia de proporcionalidade também, para que você possa entender. Se é metade dos cães, eu vou pegar 80, dividir por 2, que é igual a 40, beleza? Então, já sei aí. Então, ó, fazendo a correspondência da proporcionalidade, 40 cães vezes 3 pacotes de ração por cachorro vai me dar 120 pacotes de ração. 40 vezes 3, 120. Beleza?
Então, vem aí agora a regra de 3. Então, presta bem atenção na regra de 3. A gente já sabe que é 120 pacotes, que a gente já fez, já chegou a resposta. Mas, digamos que não tem aquela tabela ali no problema e que eu precise saber, tenha só o inicial lá falando da doação e a pergunta da letra B só lá, que existem 80 cães e que Maria quer doar pacotes de rações para metade da quantidade de cães que existe lá, né? Então, se tivesse só essa pergunta, eu ia ter aquela proporcionalidade toda do quadro que eu fiz? Não. Então, eu preciso de algum procedimento para ser mais rápido de resolver esse problema. Ele vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou dar umas dicas aqui a vocês. Então, vejam só. Lembra lá que na ordem que a gente falou, que a gente precisa resolver, eu tenho que colocar as grandezas em colunas? Então, se eu tenho uma grandeza aí de 80 cães, né? Se eu quero a metade dos cães para saber quanto eu vou doar de rações, então vai ser 80 sobre 40. Mas como eu descubro esse 40, né? Metade, ele não fala de metade, 80 dividido por 2, 40, tá? Então, já sei aí que a grandeza relacionada à quantidade de cães, 80 e 40. Então, boto lá na coluna. Setinha indicando que eu vou fazer a relação com a quantidade de pacotes, né, que são consumidos. Então, eu já sei que são 240 consumidos e eu quero saber a quantidade que está relacionada ao 40. Dos 80 pacotes, eu já sei que eu tenho 240 e do outro, não. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos prestar bem atenção. Lembra que eu falei que para resolver eu preciso saber se são diretamente ou indiretamente proporcionais? Então, diretamente, 80 para 240, 40 diminuiu, então, obviamente, vai diminuir a minha quantidade de rações, tá? Então, aí é diretamente proporcionais, eu faço o quê? Resolvo a multiplicação cruzada. Olha aí, 80 vezes x, 40 vezes 240. Então, olha aí, 80x é igual a 240 vezes 40. Eu não quero saber quem é x, então eu vou isolar esse x. Deixo o x de um lado e coloco 240 vezes 40 dividido por 80. O que está lá juntinho do x passa dividindo para depois da igualdade. Ah, professora, facilite meu cálculo aí. O que é que eu tenho que fazer? 240 vezes 40 eu vou multiplicar e depois dividir por 80. Vamos lá? Olha o que eu fiz. Eu vou cortar o zero de um dos números que está no numerador e o zero do número que está no denominador. Tá? Para facilitar meu cálculo. 240 vezes 4, eu vou ter quanto? Agora, dentro da multiplicação, simplifiquei. Cortando esse zero não tem problema, não cortem os dois, porque no denominador só tem um, então eu posso cortar apenas um no denominador. E aí eu corto um do número superior. E aí eu fico 240 vezes 4 dividido por 8, que vai dar 960 dividido por 8. E aí eu tenho como resposta x igual a 120. Tem outra forma mais simples, professora? Tem. Rapidinho, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Então, presta bem atenção. Esse 240 vezes 4 dividido por 8, eu posso fazer uma simplificação entre o 4 e o 8. Lembra lá de frações que eu posso simplificar, achar equivalente? Então, 4 não pode ser dividido por 4. E 8 também não pode ser dividido por 4. Então, 4 dividido por 4, 1. Opa, fiquei só com 240, porque 240 vezes 1, 240. E 8 dividido por 4 vai ser igual a quem? 2. 240 dividido por 2, eu vou ter quem? 120. Beleza? Algumas dicas da resolução de regra de 3, mais simples, porque ali eu trouxe a tabela para que a gente pudesse entender a proporcionalidade, mas os problemas que vocês vão receber é com o entendimento dessa relação de proporcionalidade direta ou inversa, e você vai precisar identificar e resolver o problema de uma forma mais simples, usando aí a regra de 3. Beleza? Então, Maria deve doar 120 pacotes de ração. Belezinha? Então, chegamos ao fim e a gente pode aí entender um pouco mais. Então, vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Hoje aprendemos que essas grandezas estão relacionadas de modo que, quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Dizemos que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra, pois estão
diretamente relacionadas de modo proporcional. Por isso, se dobramos, triplicamos ou reduzimos pela metade o valor de uma delas, o mesmo acontecerá com a outra. Isso acontece porque a razão entre elas sempre é a mesma, independente da quantidade. Isso aqui a gente falou de quem? De proporcionalidade direta, tá? Não falei aqui no resumo da indireta. Nesse resumão aqui eu trouxe a proporcionalidade direta. Então, ó, um aumentou, triplicou, dobrou, reduziu pela metade ou diminuiu, reduziu pela metade. Então, a gente vai aí ter essa relação de proporcionalidade direta, ok? Então, espero ter deixado aí mais esse conhecimento para vocês. Pesquisa mais sobre a inversa, porque entendendo a direta fica muito mais fácil de você compreender a inversa. Então, fica aí as referências da nossa aula de hoje e eu só tenho a agradecer, porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. E eu espero que você esteja aí na próxima terça e até lá.